Fala, gente! Muito obrigado por me receber dentro da sua casa mais um domingo nesse estado lindo que é o nosso estado do Pará. Obrigado, viu, por me receber toda santa semana aqui. Vocês já estão quase enjoados da minha cara, né? Mas, todo domingo eu procuro trazer, gente, o melhor do conteúdo aqui pra vocês, tá? E hoje, como não pode ser diferente, né? Todo domingo eu trago aqui sempre histórias de empreendedorismo, histórias de sucesso e curiosidades, né? Essas histórias sempre elas andam entremeadas aí com alguma curiosidade, com alguma atuação empresarial que desperte o teu interesse. Esse é o meu objetivo aqui, sempre a minha missão aqui com vocês. E hoje eu tô com o Marcel, ele é diretor da Debitum X, tá? E claro que eu já bati um papo com ele, confesso que, mas eu acho que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem o que é a Debitum X nas palavras do próprio Marcel. Então, querido, obrigado, tá, por comparecer aqui para essa entrevista. É um prazer te receber aqui no nosso programa, tá? E me conta um pouquinho do Marcel. O que você faz? De onde você veio? Como é que você veio parar aqui? Legal. Novamente agradeço aqui a participação no programa de vocês. Eu sou o Marcel Souza, sou diretor da Debitum X hoje. Sou santista, sou engenheiro de produção, sou pai de 2 meninas, a Laura, a Marina, sou padrasto de mais 3, 2 Bias e um Bruno. Eita! E já fui casado 2 vezes, mas essa não é a parte foco do programa. E acho que ao longo da carreira fiz uma parte no mercado financeiro, então eu saí da faculdade de engenharia, fui trabalhar no Banco Itaú, foi lá que eu fiz minha carreira durante muito tempo. E aí, já no final do período no Itaú, eu acabei lidando com a parte de crédito, né, de concessão de crédito e, na verdade, mais especificamente da parte que as pessoas não gostam tanto, que é da cobrança, né? Então, que é a parte de ter que pagar, de receber as ligações, tudo. Mas eu aprendi muito, né, sobre isso e faz parte, né, do ciclo de crédito, quer dizer, a gente empresta o dinheiro esperando receber da grande maioria e para uma parte só que acontece, né, problema de inadimplência, seja por diversos motivos, e que a gente vai fazer as estratégias para tentar recuperar e ajudar a pessoa também a se recuperar. E aí depois disso eu acabei saindo do Itaú, fui montar a cobrança do banco original quando estava criando o banco digital, e aí comecei também a interagir mais com esse mundo digital. E depois disso ainda, eu acabei chegando à Recovery, que é uma das grandes empresas que compra carteira no mercado brasileiro hoje. É uma das Big Fours, digamos assim. E lá na Recovery eu aprendi a parte da cessão. Então aí foi a parte onde a gente vai puxar para a Debitum X, que é a cessão de carteiras de crédito. O que é a cessão? Me perdoa só te interromper um pouquinho antes, gente. Para você que não sabe, gente, o que ele falou aí de que compram carteiras é o seguinte, basicamente... Quando uma empresa tem ali uma carteira de pessoas que devem ali, né, uma determinada dívida, você deve a tua conta de celular, etc e tal. Depois que essas empresas, basicamente, elas esgotam os meios que ela tem para te cobrar, essas empresas que pertencem a essas carteiras que ele está mencionando, elas vão lá e vão comprar essa dívida da empresa e aí ela passa a ser responsável. Você, por exemplo, já deve ter recebido uma ligação no teu celular, por exemplo, aqui é uma empresa X que você nem conhece, nem sabe quem contratou, mas é de uma dívida relacionada a uma conta de telefonia celular. Significa, né, Marcel, então, que aquela empresa comprou a dívida, é isso mesmo, né? É isso. Ela comprou a dívida daquela empresa e agora aquela empresa não é mais responsável pela dívida. Ela é originária, mas ela pertence a essa empresa. Exatamente. É isso. Isso. Inclusive, nós temos jargões no mercado, né? Então, quem vende a dívida, né? Quem era o credor original é chamado de cedente, quem compra é o cessionário. Então, o cessionário, a partir da compra, passa a ficar com o direito de receber aquele valor que não foi recebido pelo credor original. Perfeito. Agora pode seguir. Desculpa te interromper, mas fica tranquilo. É importante a gente colocar isso. E aí, então, a gente resolveu criar a Debitum X justamente porque primeiro porque a gente via que o mercado ele tem um potencial muito grande de desenvolvimento aqui no Brasil ainda. Então, quando a gente olha os números de mercado de cessão de crédito no Brasil e fora, a gente vê que lá fora, em países desenvolvidos, chega a ser 3 vezes o valor que a gente via circular no mercado aqui. Então a gente falou, a gente tem esse potencial para explorar e basicamente quando a gente olhava para as dificuldades de não acontecer esse negócio,
a gente via que tinha um receio muito grande da parte dos vendedores, porque como existe também o termo do deságio, né? Então, assim, essas empresas, como são carteiras que de fato ficaram em atraso, muitos daqueles inadimplentes, teve gente que morreu, teve gente que de fato não é mais encontrado. Então, eles têm um percentual de recuperação pequeno. Então, eles pagam também, né? Esse mercado ele circula por valores muito baixos percentualmente. Então, são valores de 2%, 1%, 3% para quem compra que faz isso acontecer. O que trouxe até, a gente se buscar nos jornais, algumas vezes vai ver o termo de créditos podres, tudo. Porque eram créditos que, em geral, as pessoas não querem, mas essas empresas que compram se especializaram em fazer esse tipo de atuação e conseguir recuperar um pedaço e, naturalmente, recuperar o investimento que eles estão fazendo naquilo lá também. E aí a Débito nasceu com esse objetivo, de falar, a gente consegue trazer mais gente que tem as carteiras, que pode vender para esse mercado, se a gente colocar o nosso expertise aqui, e a gente aproveitou o nosso expertise e transformou em parte de tecnologia. Então, o fundador da Débito mesmo, que é o Nacho, o Inácio, argentino, gente finíssima aqui. O Nacho. O Nacho, argentino, um monte tem apelido Nacho, mas o Inácio, ele tem um lado super forte de tecnologia. Então, ele foi, durante 20 anos, foi da Recovery, eu fiquei 4, ele foi 20. E aí ele teve a ideia de montar toda a estrutura tecnológica e a gente aportou o nosso expertise. Aí tem o Dyson, que é par meu lá na Débito também. E aí a gente vai atrás dos clientes para justamente quebrar essa barreira de não vender e ajudá-los a fazer isso acontecer. Trocando em miúdos, então, a Débito 1x ela é responsável por encontrar aquelas empresas que tenham essas carteiras de dívidas para vender e conectá-las com aquelas empresas que compram essas dívidas que vão recuperar lá na frente com o cliente. Trocando em miúdo é isso. Exatamente. E a gente também, apesar da gente se posicionar muito junto do vendedor, porque, como a gente bateu no papo no começo, quem aprendeu a comprar, ele ficou especialista nisso. Mas quem está vendendo, ele não é um especialista nisso. Então, ele fica mais desamparado, ele fica mais receoso de estar fazendo um mau negócio. Então, a gente fica no meio para justamente ajudar eles a trazer. Ainda assim, tem também novos investidores entrando no mercado. Então, para esses também é muito difícil ele ir atrás de carteiras. E a gente tem diversos perfis, porque ao mesmo tempo que você pega os bancos, o próprio Itaú, o Bradesco, então eles vendem carteiras de grandes volumes, você tem empresas menores e pequenas que querem vender carteira e que às vezes não vende porque não acha um comprador. Então a gente tem esse pedaço também para facilitar. Então, para quem serve de fato isso? Toda empresa que tem uma carteira de clientes inadimplentes, basicamente, não tem limitação de tamanho, de nada disso? Como é que é? Em teoria, não tem uma limitação de tamanho. Porém, como essas transações elas são bastante artesanais, quer dizer, dentro das empresas, por mais que tem processo, tem modelo, tem IA, mas geralmente são times, né, que fazem a avaliação das carteiras, tudo. E aí, eles formados por pessoas ali, então tem uma capacidade limitada. Como isso custa, né? Então, em geral, as empresas grandes procuram comprar carteiras grandes, que é para justamente trazer, né, o volume esperado que eles querem da rentabilidade, do dinheiro que eles vão aplicar naquilo, né? Tem empresas menores que vão comprando. Então, tem uma hora que a transação fica muito pequena, porque, como eu falei, é o percentual. Então, às vezes, a gente já teve cliente que eu tenho uma carteira de 500 mil, né? Para quem gerou aquela carteira de 500 mil, é um valor significativo, mas para quem compra, se você pensar em 2% de 500 mil, talvez de 10 mil, aí o cara vai pagar 10 mil numa transação, então é uma transação pequena, o cara, mas vou parar um time e fazer para olhar nesse volume. Então, por causa disso, não acontece muito baixo. Então, a gente costuma recomendar aos clientes que pelo menos uma carteira de 2, 5, idealmente acima de 10 milhões, que aí, aplicados os percentuais, acaba sobrando um volume razoável para as partes envolvidas lá. Perfeito. Então, isso depende muito mais daquela empresa que vai comprar as dívidas, né, de fato, do que da... Exatamente. Do que da Débito mesmo, que vai por isso que a gente fala, uma da outra. Quando eles perguntam para a gente, mas eu posso colocar qualquer carteira? Eu falo,
Em teoria, sim, mas a gente recomenda que tenha um volume mínimo, porque e também assim, né, quando a gente fala do percentual, depende do tempo do atraso, do perfil do cliente, do tipo de produto. Tem um monte de fator, né, Marcelo? Tem bastante coisa. Tem produto que tem garantia, então, né, às vezes é um crédito de veículo, então espera-se que você consiga recuperar mais. Por quê? Porque, a princípio, existe um veículo associado, que se ele não pagar, então você pode executar e pegar o veículo de volta, se o veículo existir, aí tem saldo de multa, enfim, de batida, pode ser que já não tenha mais nada. Mas, em teoria, essas coisas vão mudando esses valores, aí para mais, para menos. Então, hoje, por exemplo, se discute aqui no Brasil a questão de poder ou não poder cobrar as dívidas de 5 anos, acima de 5 anos, né? Porque tem a história da prescrição. Então, assim, hoje já é proibido você, por exemplo, negativar alguém por uma dívida que já esteja vencida há mais de 5 anos. Mas cobrar não tem porquê, né, Marcelo? Mas cobrar não tem porquê. Porém, né, o entendimento de alguns tribunais superiores tem, às vezes, algumas turmas têm colocado que não. Como também tem uma questão jurídica, eu não sou advogado, então me perdoe se eu falar alguma besteira, mas também você não pode ajuizar uma ação depois de 5 anos, então meio que prescreve e aí você também não deveria poder. Eles estão levando esse entendimento do judicial para o extrajudicial. O que para o empresário é um péssimo, né, cara? É ruim, porque a regra do jogo muda toda hora. Então esse entendimento chegou, não é de todas as turmas, então não é pacificado, mas a lei continua existindo e garantindo que as dívidas elas podem ser cobradas. Tem algumas restrições que não podem ser vinculadas ao devedor a vida inteira, mas elas podem ser cobradas. Então a lei ainda diz que pode, e aí algumas discussões que estão evoluindo para os tribunais superiores que têm chegado a conclusões de que não é bem assim, que aí já não pode. E aí, naturalmente, o cara que tem a dívida lá e que vendia e tinha essa dívida mais antiga, começa a ter um valor. Por quê? Começa a ter um valor reduzido. Por quê? Porque quem compra, eu falei, será que eu vou poder mesmo cobrar daqui a 4 anos? E será que vai dar tempo de eu ter esse dinheiro, então começa a ficar mais difícil. Então, todas essas variáveis entram no modelo e é por isso que a Debitum acaba ajudando bastante. Por quê? Porque toda hora, a mesma empresa, quando avalia o mesmo ativo, ao longo do tempo o preço dela vai mudar. Por quê? Porque às vezes ele consegue ter um jeito de recuperar, um jeito de chegar no cliente, ou porque ele tem uma fonte de cadastro muito boa. Então, ele vai mudando. E isso, às vezes, vai subindo, vai descendo. Então, a gente fala, mas aquele cara comprou, ele era o melhor, hoje ele não é mais? Pode ser que não, pode ser que sim. Então, a gente vai lá e faz um processo competitivo para que outras empresas também participem, né? E às vezes tem aquela curiosidade, a gente viu isso na carteira a carteira do Itaú, por exemplo, era uma carteira fechada, o Itaú só vendia para recovery durante muito tempo. Quando quebrou esse monopólio, né, então as outras empresas vieram cobrar. Por quê? E colocaram preços mais altos, porque ele queria entender o que acontecia com aquele cliente que era do Itaú, que o pessoal do mercado não conhecia tanto, e aí pagou um preço para isso. Me deu um estalo aqui, então é por isso que às vezes a gente tem uma dívida de 5, 10 mil reais, e aí dali a pouco me surge uma ligação do nada dessas empresas e diz, se pagar até sexta-feira, a tua dívida vai ser de 500 reais. Te dou um desconto de 98%. De 10 mil, aquilo você vai pagar 300 reais, ali você vai quitar a sua dívida. É exatamente por isso? É isso. Porque ele vai conseguir, ele fez a conta, ele já conseguiu pegar por um valor um pouco menor, e como eu te falei, do universo de 100, ele vai conseguir efetivamente cobrar 10, 12. Então, para esses daí, ele vai fazer um preço, para uma parte ele vai continuar tentando, mas isso ao longo do tempo ele vai se pagando, né? Ele vai conseguindo fazer. E o cliente da Debitum, quem é? Quem é realmente que faz a coisa girar? É quem compra ou é quem vende esses ativos? Olha, hoje a gente considera os dois como clientes, tanto os compradores como os vendedores, porque a gente procura ficar num campo neutro para que a transação ocorra. Na verdade, a gente tanto busca ajudar, né, do lado de um comprador que esteja se fazendo, digamos assim, mais difícil, ou de um vendedor que esteja com condições muito difíceis. Então, a gente fala, cara, essas condições não existem, porque dentro do lado contratual, assim, a gente fala assim, inclusive o termo jurídico é cessão onerosa de créditos sem coobrigação. Fala, então eu vendi, acabou, né? Eu me livrei daquilo, não vem encher mais meu saco. Não é bem assim. Por quê? Porque mesmo que não tenha a coobrigação, existem cláusulas de indenização, porque a lei que rege a parte de cessões,
ela preza para que o crédito exista. Então não adianta eu vender uma coisa que é fraudulenta. Então assim, eu fui lá, criei um negócio, agora eu vendi para você, você comprou, dane-se. Não, se aparecer que isso é fraudulento, seja porque o cliente que se passou por outro, o cara que assinou não era ele era o golpista, seja porque teve algum profissional que passou no processo digital e conseguiu fazer. Então essas coisas, quando são caracterizadas, aí elas trazem o que a gente chama de indenização, o direito de quem comprou pedir o valor daquele crédito, o preço que ele pagou, só que naquele crédito específico, de volta para quem vendeu. Agora, me perdoa, só sair um pouquinho dessa vibe tua aí, mas me surgiu uma curiosidade, eu acho que você vai ser a pessoa melhor para responder isso, cara. Marcel, vamos lá. Imagina que eu sou uma empresa que eu tenho ali uma carteira de débito que eu vendi para a tua empresa. Tá então bom. Você comprou. E aí você começou a cobrar o cliente, que é o nosso diretor Fernando. Começou a cobrar o Fernando ali. Caso seja identificado que essa compra originou de uma fraude, alguma coisa assim, o cliente tem direito a uma indenização por cobrança indevida, por exemplo. Quem que vai ser o responsabilizado por isso? Você que comprou e está cobrando ele, ou eu que originei essa dívida e era fraudulenta quando eu originei ela? Então é assim. Apesar de você não ser advogado, me perdoe, se não quiser responder, fique à vontade. É o comum. Mas é assim, então neste caso, se a fraude foi sobre o Fernando, né? Então assim, o Fernando não tem culpa disso, então não é ele que vai pagar. Então o que ele vai ter que falar é falar, cara, não fui eu que contratei. Então vai mostrar que tem assinatura não bate com a que ele tinha lá no cadastro, enfim. Nessa hora a responsabilidade passa a ser de quem do credor original, que era quem vendeu a dívida. Mesmo né? você estando cobrando hoje ele. Isso, aí o que eu faço? Mas como eu tinha comprado, eu falo, cara, isso eu não posso mais cobrar, porque aí se isso evoluir para uma ação judicial, por exemplo, então eu continuo lá, Fernando, não quero saber, você vai ter que me pagar, não quero... Então isso vai evoluir para uma ação judicial, o Fernando fala, cara, não fui eu. E aí eu vou ter que ressarcir o Fernando aí por danos morais, por outras coisas aqui, né? Entendo. Então, nesta hora, é a hora que quem comprou fala, eu vou lá em quem me vendeu, fala, cara, esse crédito, ele tem um problema no lastro, na origem, né? Por quê? Porque não foi o Fernando, não é o Fernando que assinou, não é ele que está devendo isso aqui, foi uma outra pessoa. E como o nosso contrato combina que esse crédito tinha que existir, então eu estou pedindo esse valor de volta como indenização para você. Agora entendi. Aí o banco, a financeira, quem vendeu, pega o contrato de volta, paga o valor equivalente de volta para quem tinha comprado. E aí fica lá. E aí ele guarda lá. Ou ele pode tentar ir atrás, pode tentar ir do fraudador, mas isso geralmente fica com quem vende. Tanto é que nos contratos a gente já coloca como condições. E como tem um percentual muito baixo de fraudes dentro das instituições financeiras, quando já é sabido, ele já marca para nem vender. Então ele já fica com um estoquezinho fraude. Isso aqui é perda definitiva, não tem de quem eu cobrar. Aqui foi falha no processo de concessão. Olha, era exatamente o que você estava falando antes, por isso que me despertou essa dúvida. Agora me fala aí, vocês ajudam, claro, esses empresários, seja nas duas pontas, a lidar com esse tipo de problema, com esses desafios, né? Não vamos chamar de problema, com esses desafios. Mas quais são os desafios que a Débito enfrenta justamente nesse meio de campo aí? Vocês enfrentam muitos desafios e quais? Não, sem dúvida, né? Acho que assim, eu já acabei comentando um pouco aqui das barreiras que tem para o vendedor, né? Acho que aqui no vendedor, basicamente é um problema de confiança mesmo, né? A gente está no Brasil, então sempre você está com medo de ser passado para trás, tudo, então como tem esse percentual pequeno, né, o valor que é transacionado em cima disso, ele é um percentual baixo, então quem está vendendo acha que tem alguém oculto no meio da transação que pode estar ganhando alguma coisa que ele não está enxergando. Tá. Né? Tem essas questões do contrato, né, que a gente ajuda a traduzir. Então, a gente falou, não adianta que alguns falam do porteira fechada, eu vendi, acabou e não quero mais ser responsabilizado por nada. Não é assim que funciona. Você pode até encontrar algum comprador que aceite fazer isso, porém ele penaliza no preço. Ele vai falar, cara, em vez de eu pagar 2%, eu pago 0,4%, porque aí eu nunca mais vou falar com você.
mas você vai aceitar vender para o 0,4? Então, a gente fala, pô, então, em vez de travar, vamos tentar fazer evoluir aqui e tem os mecanismos de ajustes para fazer. Do lado de quem é investidor, né, basicamente, o receio dele também o receio dele é o golpe ao contrário. Tipo, isso que o cara está me vendendo, porque por mais que esteja no contrato, mas se ele tiver uma quantidade muito grande de problemas, é ruim, porque fica ruim para a imagem da empresa. Tipo, o cara vai lá no Reclame Aqui, faz denúncia, pode ir no Procon, pode entrar na justiça. Então, isso sempre dá trabalho, tem custo associado, então não é legal. Então, o medo dele, pô, será que isso existe mesmo? Porque tem, né? A gente ainda tem um mercado, e essa é mais uma das barreiras pelo qual não acontece, que a formalização, né, de algumas transações não é muito bem feita. Então, às vezes o cara, pô, eu tô aqui, faço um contratinho com você e tal, mas faltou o apoio jurídico, faltou assinar, o diretor que assinou não era o que estava vigente na época, enfim. Então, tem um monte de possíveis problemas, então eles querem evitar isso. E como a gente faz uma qualificação, né, das empresas que entram, né, no nosso ecossistema lá, seja do comprador, seja do vendedor, né, a gente valida as bases de informação, a gente pega muita inconsistência nas bases de informação, então a gente já limpa isso, então a gente ajuda também o cara que compra a ter mais confiança, mais garantia, né, e mais qualidade na informação. Então a gente acaba ajudando, de fato, as duas pontas aqui. Bom, primeiro, obrigado novamente pela participação aqui no programa. É um prazer poder falar da Debitum, do mercado de cessão e tudo. E acho que para quem empreende, que é uma coisa muito boa, né, ela é perigosa também. Então acho que a gente tem que tentar monitorar um pouco dos riscos, olhar um pouquinho para o cenário, se informar, tudo. Mas nunca deixar de tentar, né? Nunca deixar de fazer, porque a gente na Debitum a gente vê, assim, a gente aprende muito fazendo, né? E a gente corrigindo, a gente quebra a cara também, então tem coisa que a gente vai lá, ajusta. Então é isso que é o empreender, a gente não desistir, né? A gente continuar seguindo e fazer acontecer e tentar manter aqui a empresa de pé e com sucesso e crescendo. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu.